A paz do Senhor a todos. Deus continue abençoando as nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho. Deus continue abençoando as nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. E aí, como é que vocês estão? Como foi a sua manhã? Como está sendo a sua tarde? Já deu glória a Deus por ter acordado hoje? Já agradeceu a papai? Porque deitamos, dormimos e acordamos, glória a Deus. Quantas coisas fizemos, né? Até essa hora de agora, né? Eu já fiz tantas coisas. Primeiramente, agradeci a Deus por ter acordado. Preparei o café para os meus filhos, preparei merenda, preparei uniforme, preparei eles para ir para a escola, levei eles para a escola. De lá fui para o dentista, levei no chá de cadeira, fiquei esperando com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, versículo 1, e voltei do dentista, já era de tarde, já quase 1h da tarde. E já fiz mais coisas, já fui à feira, pois é, já estava aqui organizando as finanças da nossa casa, que as finanças, né, as contas, né, quem administra sou eu. Meu esposo trabalha, recebe e dá tudo na minha mão para eu poder administrar, para eu poder controlar, graças a Deus. E vou dar uma dica para vocês. Eu faço planilha, tá? Então aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui tá a planilha do mês de maio. Deixa eu tirar aqui a bolsa. Planilha do mês de maio. Tá tudo aqui. As contas. Planilha de maio. E aqui é de junho. Gente, tem que ser feito planilha. Tem que ser tudo anotado, sabe? Ter controle. Isso é fantástico. Eu aprendi isso. E essa administração, fazer esse controle, fazer a minha planilha mensal, né? A planilha de gastos mensal. Eu não quero outra vida, porque aqui eu anoto tudo. Lógico que alguns meses tem algumas coisas que mudam, tem contas que a gente, né, termina de pagar, então quando for mês que vem, em julho, já não vai ter mais, mas aí se tiver mais alguma coisa a gente acrescenta, se não tiver a gente consegue ver se vai sobrar algum dinheirinho. A Lê 2021 tá comigo aí, né, nessa live, entrou aí. Boa tarde, minha linda. Eu não sei se é linda ou é lindo, né, com todo respeito. Renan de Souza, boa tarde. E é isso, então, uma dica maravilhosa que eu tô passando aqui para vocês. Fazer planilha mensal, das coisas que se gastam, das coisas que tem que pagar. É algo que dá super certo. Comigo sempre deu, graças a Deus. Quando, né, eu e meu companheiro se casamos, ele não tinha controle de nada. Então, assim, ele gastava assim, ele não tinha controle de nada. Então, assim, ele gastava assim, sem ter controle, era absurdamente, assim, descontrolado, sabe? Não tinha controle de nada, e aí eu falei, não. Eu já vi do ensinamento lá de trás, que a minha mãe passou para mim, e eu passo isso para os meus filhos e passo isso para quem eu tenho oportunidade de conversar, e agora eu tô passando aqui para vocês também, porque é uma dica valiosa. Eu sempre aprendi. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, com 12 para 13 anos, eu trabalhava aqui em 2 lugares. Trabalhava como balconista de um armarinho, que ele existe até hoje aqui onde eu moro, Rio de Janeiro, né? Eu moro na Baixada, município de Mesquita. Então eu trabalhava nesse armarinho que ele existe até hoje, que é o armarinho Bambolê. Eu trabalhava ali de balconista.
com 12 para 13 anos, tá? E eles, na época, a Aparecida e o Paulo, eles eram casados, hoje não mais, cada um já construiu outra família. Eles tinham uma fábrica de gesso. Alguém aí lembra aquela fábrica de gesso onde se fazia porta-joia, sapatinho, leque, coraçãozinho? Então eu trabalhei muito fazendo esses enfeitezinhos, porque na época casamento e festa de 15 anos se usava muito. E eu lembro que a festa de 15 anos da minha irmã, eu que dei todos os enfeites para ela de presente. Eu que fiz. Eu fiz para ela porta-joia de coraçãozinho, sapatinho, aí colocava aqueles, não sei se é Malibu o nome, aquelas coisinhas assim, tipo uns frufruzinho. Eu pintei, né, tudo de acho que foi rosa ou foi lilás a festa dela, agora eu não lembro, acho que a minha foi lilás, a dela foi rosa. A festa de 15 anos da Andréia foi rosa, não foi, mãe? Aí eu pintei, eu decorei, eu joguei glitter pra ficar aquela coisa bem brilhosa, eu botei os frufruzinhos no porta-retrato, eu cobri tudo com renda branca, aí ficou a coisa mais linda. Pena que a gente ainda não tem mais guardado pra poder mostrar, né? Porque são coisas tão boas que agora eu tô vendo aqui na minha mente, que eu tô aqui dando essa dica, né, de finanças, né? De controle, de gastos, de planilha, e veio isso na minha mente, coisa boa, né? Aí eu fiz, se eu não me engano foram 100 de cada, e teve mais um, que agora eu não me lembro qual, mas eu fiz esses, o porta-joia, que era o coraçãozinho, e fiz os sapatinhos. Thales Brian também tá aí, boa tarde. Então é isso, então eu trabalhava em 2 empregos e trabalhava nessa fábrica. Ficava no armarinho até uma certa hora e depois eu ia para essa fábrica. E eu estudava, nunca deixei de estudar, tá? Para honra e glória do Senhor, graças a Deus, minha mãe sempre nos incentivou, mesmo como pobre, tanto minha mãe quanto meu pai, nós estudamos. Enquanto deu para estudar numa escola particular, estudamos, depois fomos para a escola pública, mas não deixamos de se formar. Tanto eu quanto minha irmã se formamos em professora, não exercemos, né? Tenho até um certo arrependimento, gostaria muito de estar atuando na área, mas porque teve um bom motivo. Na época que eu estudava, faltava 1 ano para eu poder terminar de me formar, ou menos até. Eu consegui um emprego na época, um emprego muito bom, e eu fiquei nesse emprego por quase 17 anos. Eu saí desse emprego quando meu filho, que hoje tem 9 anos, ele completou 1 ano. Aí eu saí dessa empresa, Grupo Sermacol. Eu trabalhei na empresa Lipa, porque é um grupo, né? Então tem várias funções. Tem a função da vigilância, stop park, brigada, vigilância, limpeza, portaria, secretariado, e tem várias, recepcionista, tem várias funções dentro desse grupo. É uma empresa que é muito bem conceituada aqui onde eu moro, essa empresa, e tem várias funções, e foi uma bênção. Fui supervisora dessa empresa. Eu entrei como auxiliar de serviços gerais. Eu lembro que na época o pai do meu filho de 27 anos, ele foi muito contra, ele me criticou muito porque eu estava assim quase me formando, e eu tive a oportunidade, né, pelo falecido senhor Mauro, que me ajudou muito, acreditou no meu potencial, e ele falou, me chamava de baixinha, e ele falou, apareceu uma oportunidade, uma vaga para trabalhar dentro do escritório, porque nós estávamos para pegar o contrato da limpeza urbana lá de Nova Iguaçu, e ia ser um contrato grande de 200 funcionários. E enquanto estava nessa transição, apareceu essa oportunidade aqui na empresa aqui, em Mesquita, para trabalhar de auxiliar de serviços gerais, fazendo limpeza nos escritórios, nos banheiros, no pátio. E ele me ofereceu e eu peguei. Graças a Deus. Aí o pai do meu filho falou, você estudando para se formar, você vai pegar papel higiênico sujo dos outros, vai varrer chão. Falei, vou, tenho um filho para criar, eu tenho um filho, né, para sustentar, vou, não é vergonha nenhuma.
e fui. Trabalhei, fiquei 3 meses nessa empresa como auxiliar de serviços gerais. Depois o contrato lá em Nova Iguaçu saiu em janeiro de 1997 e nós fomos para lá. E lá o seu Mauro, vendo meu potencial, ele falou: você vai subir de cargo, continua assim, se dedicando, continue trabalhando, continue fazendo o seu, que você vai ser honrada, eu não vou esquecer de você não, eu te dou a minha palavra. E ele cumpriu com a palavra dele, porque quando eu fui pra lá, nossa gente, era uma loucura, início de contrato, era muita gente, e tempos bons, sabe, coisa boa, uma experiência de vida muito grande, sabe, aprendi muita coisa. Passei a assim, lidar com muitas pessoas, tudo que é tipo, sempre tendo respeito de todo mundo, sempre respeitando todo mundo, sempre tendo humildade. E lá eu fui apontadora, lá eu fui secretária, eu fui almoxarife, eu ajudava em tudo que precisava. Aí depois eu comecei a trabalhar na parte administrativa, fazendo o pagamento todo o pessoal. Na época era aqueles tickets de refeição em papelzinho, vale transporte em papelzinho, eu que fazia tudo, separava tudo para poder fazer o pagamento do pessoal. Gente, era uma loucura, mas que coisa boa, valeu a pena. E ali eu fui promovida a encarregada, fiquei como encarregada alguns anos, e depois eu cheguei ao cargo de supervisora. Fui supervisora administrativa, fui supervisora operacional, e glória a Deus, com meu dinheiro que eu trabalhava lá, com o ensinamento que a minha mãe me deu, que ela sempre me ensinou: se você ganha 1.000, você não ganha 1.000, você ganha 800, 200, você pega e bota numa poupança. Se você ganha 2.000, você não ganha 2.000, você ganha 1.800. Seja dessa forma. Se puder tirar 200, tira 200, se puder tirar 300, tira 300, se puder tirar 100, tira, mas tira, não deixa de tirar. Faz o seu pé de meia, vai fazendo a sua poupança. E assim eu fiz. Eu abri logo a conta para mim, abri uma poupança para mim, abri uma poupança para o meu filho. Na época era 2 anos e meio, né, para 3, quando eu entrei nessa empresa. Hoje meu filho tem 27 anos. E aí, sabe, minha vida começou a crescer. Comecei a fazer cursos, sabe? Cheguei a fazer até a faculdade de Direito, fiz até o 3º período lá na faculdade Unig, só que infelizmente eu não tive mais condições de pagar, era muito caro, e a bolsa que eu tinha conseguido era muito pouca. Aí infelizmente, por outros motivos, né, estava construindo também casa, né, em cima da casa da minha mãe, onde eu moro, né, onde eu sempre morei. E aí obra, vocês sabem, tá com criança pequena, aí depois veio a separação, e um monte de coisa. Foi uma história assim, eu tenho uma experiência de vida muito, muito grande, muito boa para poder, assim, sabe, falar para as pessoas, contar como testemunho, porque eu cresci como pessoa, eu cresci profissionalmente, eu cresci em várias áreas da minha vida. Glória a Deus por isso. E eu entrei nessa empresa em janeiro de 1997 e fiquei por muitos anos. Saí de lá quando hoje meu filho tem 9. Quando ele completou 1 aninho, aí não deu mais, porque também já estava com 2 crianças. Já tinha minha filha de 12, que eu, engravidei. Fiquei a minha gravidez trabalhando todinha com ela. Aí depois veio o menino, aí quer dizer, 2 crianças pequenas, né, e ficou difícil, ficou complicado, aí não dava mais, porque muitas coisas aconteceram, e o meu companheiro, meu marido, ele entrou nessa mesma empresa em maio de 1997, foi, sabe, algo assim, muito precioso que Deus fez na nossa vida, sabe? Porque trabalhamos juntos por tantos anos e depois, aconteceu tantas coisas nesse meio aí, durante todo esse processo, e depois nós viemos a ficar juntos, e hoje estamos aí indo para 13 anos juntos, glória a Deus, temos 2 filhos,
né? E crescemos muito juntos em todas as áreas da nossa vida, sabe? Glória a Deus. Óbito também está aqui. Bem, então é isso, sabe? Então, nunca deixe de, sabe, fazer um pé de meia, porque os dias são difíceis, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Tantas coisas acontecem, né? Então é bom que a gente sempre procure se calçar de alguma forma, né? Até mesmo na vida financeira. Porque eu falo com experiência, se eu não tivesse recebido esse conselho, se eu não tivesse pego esse conselho que a minha mãe me deu e tivesse colocado em prática, na época que aconteceu uma fase muito ruim na nossa vida, eu não trabalhando mais, meu esposo também veio a ficar desempregado, sabe, por muitas coisas que foram feitas, por muitas maldade, porque o ser humano é muito mal. Tem pessoas que são má, tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que querem te destruir de tudo que é jeito. Mas aí nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é tremendo, que é fiel, que nos guarda, que nos protege, que o inimigo ele tenta de todo jeito tocar, mas ele não consegue, nem vai conseguir. Sabe por quê? Porque esse nosso Deus, ele é maravilhoso, tá? Vou chamar vocês de meus irmãos, minhas irmãs, com todo respeito, conforme eu falei lá na minha primeira live. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo, eu sou obreira da casa do Senhor, meu companheiro também é. Nós somos evangélicos, mas independente de... eu costumo dizer, respeito gera respeito. Independente de religião, política e futebol, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, porque a palavra do Senhor Jesus diz que todos nós somos irmãos por parte de Cristo, né? Então nós vamos... Oi, filha, vem cá. Vamos ter esse respeito. Eu respeitando vocês, vocês me respeitando. E é isso que é importante. Aí, minha filhota, essa gente, é minha filhota. Me segue, tá? É @sousou.vs. Me segue, por favor. Cadê o Brian? Deixa eu apresentar o Brian. Esse é o Brian. Nosso presente também, maravilhoso. Bênção. Sonhava em ter um cachorrinho. E aí, Deus nos presenteou com essa bênção. Nosso xodó. Nosso xodó. E aí, o João também já apareceu por aqui. A minha mãe também já apareceu aí na minha primeira live. E deixa eu ver aqui. Ó, gente, meu TikTok, me segue lá. É sossô com H, SOSOH.VS. Tá bom? Me segue. Ela que me ensinou a mexer nas redes sociais, ela que me ensinou, ela que criou o TikTok pra mim. Mas eu sou tão feliz, porque eu já era feliz em usar as outras redes sociais para poder estar falando da palavra de Deus, podendo louvar, adorar, colocar palavras, dicas, palavras para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos edificar, falar coisas boas, até mesmo, né, falar um pouquinho, né, sobre as nossas experiências, sobre a nossa vida, coisas que, né, algumas pessoas podem até criticar, achar que é besteira, bobeira, mas com certeza vai estar edificando a vida de outras pessoas, conforme eu falei aqui dessa dica, né, a dica de fazer planilha mensal dos gastos, você sabe, colocar no papel, porque tem pessoas que não fazem, tem pessoas que não têm essa noção, e aí o dinheiro entra, o dinheiro sai, né, porque entra, sai e não tem um controle de nada. Caramba, recebi tanto, o que eu fiz com o dinheiro? O dinheiro já acabou. E aí você tendo uma planilha, você sabe com que você gastou. Hoje, graças a Deus, hoje pode se dizer, quando, né, meu companheiro veio, né, para ficar comigo, conforme eu falei, ele era totalmente descontrolado, não tinha controle de nada, gastava igual água e não tinha controle. E aí quando chegava perto dele, filho, cadê o dinheiro? Acabou, mas acabou com o quê? Assim, gastava muito, sabe? E sem controle. Graças a Deus ele aprendeu comigo. Hoje ele agradece, ele fala isso com as pessoas. Graças ao ensinamento que a minha sogra deu à minha mulher, e a minha mulher aprendeu. Nós temos uma vida controlada. A gente tem uma vida que tem, assim, tudo assim, tem o controle de tudo, dos gastos. A gente passou a gastar menos, se controlar mais. E assim a gente tem que ser desse jeito. Tá tudo muito caro. Eu passei a diminuir as minhas idas na rua, porque nós mulheres, né, principalmente quando nós vamos no mercado,
A gente às vezes vai no mercado para comprar uma caixa de leite, mas aí a gente lembra que precisa da esponja, do detergente, do sabão em pó e falta o açúcar e assim vai. Quando a gente vê, a gente já comprou um monte de coisa. E olha, eu vou te dizer uma coisa com toda a experiência. Às vezes gasta até com coisa que não precisa, acaba trazendo coisa desnecessária, só porque viu. Então isso também é outra coisa que eu consegui me controlar muito. Ir somente quando for necessário. Principalmente agora por conta dessa pandemia, né? Então assim, como minha mãe já é uma senhora de quase 70 anos, então assim, ela fica lá embaixo, né? Ela tem a casa dela, mas às vezes fica aqui comigo, aqui em cima, então tem que ter muito cuidado. A gente tem que cuidar de quem nós amamos, né? Não é pra ficar andando por aí à toa.